uma primeira impressão para mim. É mais uma peça de ficção. Falar em golpe de Estado com um general da reserva, 4 oficiais do agente da PF é outra piada. E, como um todo, não tem prova de absolutamente nada. Eles não querem pegar o Braga Neto, o Heleno, seja quem for. Eles querem pegar, eu mesmo. Tá? Acho que eu sou o mal, o grande mal da democracia. Na verdade, eu atrapalho, importuno, porque nós fizemos diferente. Ninguém acreditava que podia chegar. Confesso que nem eu acreditava, confesso. Vim candidato porque eu queria me despedir da vida pública, né? E acabou acontecendo tudo aquilo. É tentativa de homicídio, lobo solitário, né? E chegamos, tivemos uma coisa realmente complicada, só quem passa pelo parlamento entende, formar um ministério bem intencionado. E não é só formar bem intencionado. Quando você convida uma boa pessoa, ela tem que aceitar. Ela sabe da sua cota de sacrifício. Fizemos, enfrentamos ali, um primeiro ano foi muito bom, no meu entender, apesar do problema de Brumadinho, né, uma tragédia, mas fizemos o possível. Depois veio a pandemia, que começou no início de 20. Então, 20 todinho, parte de 21 pandemia, 22, começo de 22 veio a guerra, 21 também enfrentamos a crise hídrica como nunca visto no Brasil, mas dado a equipe, a qualidade das pessoas que tínhamos, vencemos. Terminamos até com saldo positivo, né, de 54 bilhões, 22. E qual o problema que eu vejo, que eu ocasionei? A gente foi tapando ralos. Quando você fecha um ralo, por exemplo, na Porto de Santos, dá prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500. Esse 1 bilhão ia para o bolso de algumas pessoas. E assim você pegava Correios, você pegava Itaipu Binacional, você pegava ministérios, obras, você não viu corrupção em nosso governo, atrapalhou gente importante que vivia de recursos públicos, né? E desde 2019, dada a minha formação, capitão do Exército, reconheço que fui um deputado, apesar de atuante, né? Pouco pude produzir na Câmara, porque era muita confusão, muita briga, e sempre fui acusado de querer dar um golpe desde 19. Tinha que ter uma narrativa, né? Então, desde 19, pegavam pronunciamentos meus, discursos de 20 anos atrás e o tempo todo batendo em cima disso. Mas o Brasil foi para frente. E em 19, por exemplo, nós aprovamos a Lei da Liberdade Econômica. Teria muito tempo para explicar isso aí, mas uma coisa que ajudou a economia a se movimentar. Com o Marinho, né, que depois foi lá para o MDR, nós revogamos mais de 5 mil normas regulamentadoras. Novembro de 20, apareceu o PIX, um trabalho dos servidores do Banco Central, um trabalho fantástico, sem qualquer taxa. O Tarcísio foi um gigante na infra, privatizando aeroportos, fazendo ressurgir o modal ferroviário do Brasil. O Tarcísio é de engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras. O IME também, né, fez depois. Ele é apaixonado pela questão ferroviária. Atacamos as balsas pelo Brasil, que era um local que atrasava, em média, 4 horas qualquer transporte, e era, em média, né, um caminhão, R$ 200 de frete. Com a Tereza Cristina, abrimos frente de mercado com o mundo todo, em especial do mundo árabe. Quando fui no mundo árabe, tinha uma passagem triste lá, porque lá me denunciaram de eu querer, que eu seria o autor da morte da Marielle Franco, né? Imagina eu entrar numa reunião com 400 pessoas de turbante para ouvir o chefe de Estado, e o pessoal já tinha informações do Brasil, né? Que aquilo tinha ocorrido poucas horas antes. Tá chegando aí o matador de uma vereadora no Rio de Janeiro. Por coincidência, estou na minha casa, na Barra, aqui agora. Está meu filho Carlos do lado, né? Que fez um brilhante trabalho para a gente ajudar a tirar das minhas costas essa acusação. Então, a Tereza Cristina no agro. O início de 22, tivemos com o Putin negociando ali os fertilizantes. E olha que nós temos no Brasil, só na foz do Rio Madeira, fertilizantes para 400 anos. Mas, como é reserva indígena, ou está na zona de amortecimento reserva indígena, você não pode explorar. Tivemos também o Marcos Pontes, na questão de ciência e tecnologia, uma pessoa fantástica, teve Israel, fizemos muita coisa, trouxemos máquina para cá para gerar água, né?
que é um equipamento semelhante a um ar-condicionado, mas com energia solar, passou a funcionar nos protótipos do interior da região do Nordeste. Ele abriu polos aqui para que nós pudéssemos analisar o que é o grafeno, para que serve o nióbio. Tá? O Marinho, na reta final ali, concluímos os eixos principais da transposição São Francisco sem aditivos. Tá? Então, isso tudo importuna as pessoas que sempre escravizam o nosso povo, tá? Com políticas que não dão certo, a não ser para quem está no poder. Até costumo dizer nessas minhas andanças pelo Brasil que eu continuo andando. A semana que vem, na sexta-feira, está em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A gente fala, me cite aí 4 nomes de atuais ministros do governo Lula. Os caras não sabem, raramente alguém sabe. Nossa, o pessoal lembra de metade. Sem falar que a Damares é uma gigante na questão de direitos humanos, questão de mulher, família, sem falar na primeira-dama, que quem fez um trabalho excepcional também, atendendo as pessoas com portadores de deficiência, doenças raras, pessoas que tinham surdez, e tantas outras coisas. Não dá para comparar com a atual primeira-dama que está aí. Ou seja, fizemos aquilo que tínhamos que fazer. E você vê, né, quando fala em Itaipu Binacional, eu sempre recordo, era uma empresa binacional que apenas gerava energia no Brasil. Nós chegamos, tinha muita coisa errada lá, e Augusto, uma empresa que é cobiçada pela cúpula do poder, né? Porque lá ela não é auditada pelo TCU, então você pode botar a mão até o sovaco, que não tem problema nenhum. Você é impegável, não tem como te pegar. E nós não fechamos esse ralo, começamos e terminamos a segunda ponte com o Paraguai, 470 metros de vão, então não é uma pinguela. Começamos a terceira ponte lá em Porto Murtinho, alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, está em condições agora de avião de qualquer tamanho pousar lá. Atendemos o governador Ratinho, que tem um trabalho excepcional naquela região. Atendemos asfaltando a Transboiadeira em 43 quilômetros. O Ratinho fez um trabalho fantástico tocante a PCHs. Tem quase 200 pequenas centrais hidrelétricas no Paraná, e algumas delas praticando a piscicultura. E a gente diz, né, como é que pode um país desse passar fome, onde no lago de 100 por 100, 1 hectare, né, 1 hectare, de forma artesanal, produzir 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Quando você compartilha e pratica a piscicultura para valer, você tira de 100 a 150 toneladas por ano, segundo a Embrapa. O Jorge Seife, apenas um secretário, hoje é senador em Brasília, faltavam poucos passos para nós começarmos a produção de tilápia no lago lá de Itaipu. A projeção nossa era que ia aumentar o volume de pescado no Brasil com tilápias em 20%. E tínhamos que fazer em parceria com o Parlamento Paraguaio, porque o lago lá era dos dois lados, né? Ou seja, quando você tapa um ralo, você arranja inimigos, aquelas pessoas que... o rato gordo, né? Que está na dele, tranquilo, e que apenas continua ali mandando no Porto de Santos, Itaipu Binacional, que é uma diretoria na Caixa Econômica, outros que eram no Banco do Brasil, outros no BNDES. O BNDES começou a dar lucro. E agora você vê, agora há pouco, o governo Lula empresta o equivalente a 5 bilhões de yuan, que é a moeda chinesa, né? Lá da China, obviamente, o equivale a 4 bilhões de reais. Ou seja, há pouco tempo ele falou que por que não podemos negociar em yuan e apenas em dólar? Ele começa a provocar uma economia nossa que é frágil, começa a provocar os outros por aí. Como essa questão agora do urânio, que não está muito bem explicada, sobre uma venda de urânio, uma venda de uma mina de urânio na Amazônia para a China. O que eu vejo nisso aí? O que eu vejo nisso aí? Né? Você está abrindo mão da sua soberania, você está se entregando aos chineses e está fazendo uma afronta ao americano, que é algo estratégico, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Então, esses problemas todos causam esses comichões dessas pessoas e eles vão para cima de você. Ele te processa até por baleia, importunar baleia, joias, que as joias são minhas. Está na lei de 91, então para ele colo. E agora o TCU também falou, está numa súmula do TCU, que o relógio do Lula é dele. Tá? Então está tudo explicado. Vacina, outro processo de vacina, falsificou, não falsificou.
Você pode ver, depois que a PF entregou a questão da vacina, o Gonê, o que ele fez, o nosso PGR? Ele pediu diligência junto à Polícia Federal, a PF foi aos Estados Unidos para saber se eu tinha usado um laudo de vacina qualquer, um laudo não, um certificado de vacinação lá, e a resposta do serviço americano foi que eu nunca utilizei. Ou seja, e agora estão batendo nessa tecla de golpe. Golpe com o general da reserva, 4 oficiais e um agente da Polícia Federal. O que os caras fazem? Ele faz a tal da pesca probatória. Vai para cima de um cara, pega o telefone, vê os contatos dele, vai para cima dessas outras pessoas e daí fica formando a sua historinha. É risível. Ou seja, o mundo ficou sabendo 2 anos depois, agora por ocasião do G20 no Rio de Janeiro, que tinham programado um golpe em Brasília. Isso não tem cabimento. Agora, tudo isso, né? Como eu falei na minha entrevista na última segunda-feira, quando vim de Alagoas, posei no aeroporto de Brasília, eu falei, tudo vem, em grande parte, das eleições de 22. Tá? E houve um sentimento de insatisfação junto à população, ninguém entende como é que eu ando pelo Brasil arrastando multidões, o outro cara não consegue ir numa esquina para tomar ali algo qualquer que ele gosta de tomar, e se fosse, seria hostilizado, ninguém prega hostilizar ninguém, certo? E algo está esquisito. A gente pergunta à população agora, me aponte uma só medida positiva do Lula. Não tem. Eu tive agora, por exemplo, em Alagoas, lá em Milagres e também em Porto de Pedras. E quando eu vou para a rua, não é para ficar andando, o povo tirar foto também, mas entra no mercadinho, conversa com o dono da birosca, como é que está o preço das coisas aí? Subiu bastante. Não subiu o biscoito, porque era 800 gramas, passou para 600. Então tem uma inflação aí, escamoteada aí. E como é que é a questão de, como é que era o Bolsa Família? Até eu chegar, era em média